preparação e depois a gente ficou sabendo que a carga que foi aplicada para ele foi uma carga equivalente a 4,5 quilômetros, que é uma carga, vamos dizer assim, muito forte para quando você está com um jogador voltando de lesão. O Pedro, que foi o caso que você está comentando, né? Ele vinha de uma lesão, ele na verdade teve um jogo que ele jogou, e aí a gente libera ele para a seleção, ele vai para lá, tem um dia de recuperação, e tem também esse processo de transição, quando você sai de um tipo de treinamento dentro do seu clube e você vai para a seleção. Então é muito difícil de gerenciar esse processo, porque você entrega o jogador para um outro tipo de preparação. E essa gestão dessa interface aí, por mais que a gente tenha procurado fazer da melhor forma possível e passar o máximo de informações, às vezes acaba, pelo tipo de tratamento que é dado ao jogador fora do Flamengo, levando ele a lesões. Fala, nação, realmente revoltante essa explanação do Landim sobre a contusão do Pedro. Pelo que o Landim falou, parece que realmente a CBF aloprou com o nosso jogador recém-recuperado de uma lesão e a CBF, colocando essa carga excessiva, acabou estourando. Parece realmente uma sabotagem. Sobre uma jovem joia, uma joia rara, o Joshua, ele assinou contrato até 2029 e teve a sua multa elevada para mais de 400 milhões de reais. Esse jogador que já fez mais de 100 gols como jogador de base. Merece muito e destruiu o Vasco no último fim de semana. Sobre o nosso imperador, ele vai para a última batalha da carreira dia 15 de dezembro. Flamengo versus Inter de Milão vai ser a despedida oficial do Adriano dos Gramados. Sobre Flamengo versus Peñarol, o Gabigol é dúvida para esse jogo porque sentiu um problema muscular, e o questionamento que eu deixo para os senhores é o seguinte, né? Muita gente questionando o Carlinhos no ataque e também o Gabigol. Para vocês, quem está na frente nessa disputa ali para ser o reserva imediato do Bruno Henrique? Gabigol ou Carlinhos? E infelizmente, Luiz Araújo só volta mais ou menos daqui a 2 meses após ser diagnosticado com um problema ali na cartilagem e ter que fazer uma artroscopia no joelho. Essas e outras vocês encontram agora na Flageral TV e, por favor, deixe seu like, se inscrevam no canal, se puderem. Confira aqui se vocês ainda estão inscritos, porque a plataforma é meio complicada, né? Às vezes você pensa que está inscrito, mas quando vai ver não está inscrito, e é por isso que às vezes não chega notificações. E vamos para as notícias, que é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! E quem ganhou uma bela moral e, lógico, merece, é o nosso Joshua. Então eu vou começar o vídeo falando sobre a assinatura de contrato desse jogador, que já fez mais de 100 gols pela base e dessa vez ele assinou um contrato até 2029, lógico, ganhando uma moral em relação ao salário. O moleque merece, porque tem sido uma peça fundamental no nosso Mengão Sub-17. Jogador que há um tempo atrás estava sendo comandado pelo técnico Felipe Luiz, dessa vez está sendo comandado por outro técnico, mas continua mandando muito bem no Sub-17. No último jogo contra o Vasco, onde eu coloquei ali os melhores momentos, o moleque marcou 2 gols, além de dar uma assistência. Então, o Flamengo venceu por 3-1 em um grande jogo contra o Vasco pelo Campeonato Carioca Sub-17. E esse jogador que, apesar de ser um camisa 10, ele sempre está fazendo os seus gols. Foi assim na Copa Rio e está sendo assim também no Campeonato Carioca. Então a gente deposita nele muita esperança que no futuro ele consiga trazer muitas alegrias para a torcida do Flamengo, porque qualidade a gente sabe que o Joshua tem, e ele acabou de fazer 17 anos. Né? A gente espera ver ele em breve no Sub-20, porque tem capacidade para subir mesmo antes de bater a idade limite, porque é um grande jogador, né? Então esses grandes jogadores, né, quando a gente vê jogando pela base, a gente vai puxando ele para a categoria de cima, até para dar uma experiência maior. Eu acho que é o caso do Joshua aqui. Se eu não estiver enganado, em breve ele estará também compondo o time Sub-20 rubro-negro, porque está fazendo falta um 10 lá no Sub-20, e esse 10 pode ser o Joshua, que atualmente está no Sub-17. Assinou o contrato, o valor da multa dele subiu para 70 milhões de euros, e o valor, se a gente for converter, dá mais ou menos 426 milhões de reais. Contrato até 2029, e é isso. Merece essa moral, tá? Que ele apresenta dentro de campo. Ele destoa muito dos outros jogadores, dos outros times, até do próprio Flamengo. Temos outras ótimas peças, mas para mim a cereja do bolo no Sub-17 se chama Joshua, que
teve uma extensão de contrato agora, com uma multa altíssima também para proteger o nosso Mengão. E se vocês conhecem o Joshua, o que vocês acham dele jogando dentro de campo? É ou não é uma fera braba, um grande armador ali, além de ser também um grande artilheiro? Agora, nação rubro-negra, seríssimo o que o Landim falou sobre a contusão do nosso Pedro, né? O departamento médico do Flamengo estava em conversas constantes com o departamento médico da seleção brasileira. E a carga que colocaram de 4,5 km, segundo o presidente Landim, isso foi ali crucial para aquela contusão gravíssima do Pedro e para que ele ficasse ali 10 meses de molho, né? Mais ou menos, entre 10 e 12 meses. Uma lesão, uma das mais graves que o Pedro já sofreu. A gente fica triste, chateado, mas só que a gente fica muito pé da vida, sabendo que a seleção brasileira levou ele ao limite, né? Praticamente sabotando o Flamengo. A seleção brasileira sabia que ele tinha acabado de voltar de uma contusão. E quando o jogador volta de contusão, é lógico que ele não bota carga completa no músculo que estava contundido, que era na perna direita. E ele sofreu esse problema na perna esquerda, com uma carga extremamente excessiva da seleção brasileira, que a gente pode também ali colocar como CBF, né? A CBF é a autoridade máxima, né? E o Dorival e o restante ali da seleção brasileira, eles têm na CBF ali o seu chefe. Então temos que cobrar sim a CBF, temos que cobrar a seleção brasileira, porque foi um absurdo o que aconteceu com o Pedro. Me deixou muito, assim, indignado saber essa informação que o Landim passou, porque a gente já estava desconfiado. Mas o Landim confirmou que a carga que a seleção brasileira colocou foi extremamente excessiva, levando a essa contusão do Pedro. Inacreditável, né? Como é que a gente pode ser sabotado pela própria Confederação Brasileira de Futebol. Colocou, lógico, o nosso ano em risco, porque não ter o Pedro no ataque do Flamengo coloca o Flamengo numa situação muito mais complicada do que se tivesse ele, até porque praticamente a gente não tem mais centroavante. Isso é um caso para uma outra matéria que eu vou ainda falar com vocês sobre Carlinhos e Gabigol, mas a verdade é a seguinte: a CBF, sabendo do problema que o Pedro tinha, foi irresponsável de colocar essa carga excessiva no nosso jogador. E nação rubro-negra, dia 15 de dezembro está marcado no Maracanã um jogo ali como se fosse o jogo das estrelas, mas na verdade é um jogo de despedida do nosso imperador, a última batalha do imperador Adriano, que se aposentou há muitos anos, mas não teve aquela partida de despedida. E nessa partida jogará Flamengo versus Inter de Milão. O Adriano jogará 45 minutos por um clube e 45 minutos por outro clube. Adriano, que se eu não me engano jogou de 2001 até 2009 na Inter de Milão, depois procurou novos ares, né? Não tenho certeza se foi até 2008 ou até 2009 que ele jogou, mas a verdade é a seguinte: Maracanã vai estar lotado. Adriano é recheado de amigos, né? Todo mundo que conhece o Adriano, não só no mundo do futebol, se amarra na personalidade desse jogador. E essa despedida é mais que merecida. O Adriano, nosso Didico, tem ali, pela nação rubro-negra, um amor gigantesco e a recíproca é verdadeira. Então, dia 15 de dezembro, no Maracanã, Flamengo versus Inter de Milão, para essa despedida do nosso eterno imperador. Pedro não está em campo. Quem a gente está usando como centroavante é o Bruno Henrique, que também não é uma máquina, né? Ele tem ali músculos, ele é um ser humano, então ele pode sim em algum momento estourar. Então, às vezes sai o Bruno Henrique, entra outro jogador. A minha questão é a seguinte: quem vocês acham que está mais apto a ser o centroavante do Flamengo? O Carlinhos ou o Gabigol quando o Bruno Henrique não estiver dentro de campo? Porque a princípio o Gabigol é a terceira opção. Só que a gente vendo o Carlinhos também jogar, lógico, ele ainda precisa de mais tempo para poder mostrar o seu futebol. Eu sei que o Gabigol tecnicamente é muito melhor do que o Carlinhos, mas será que ele está querendo? Fica esse questionamento. Temos outras opções também, podemos testar aí o Lohan como centroavante, sei lá, o Gonzalo Plata. É difícil, né? Botar um Arrascaeta ali como falso 9.
A verdade é que o Flamengo jogou muito bem na última partida, gostei muito da partida contra o Vasco, e infelizmente no final do jogo, né, às vezes eu não entendo muito bem o que acontece na cabeça de um zagueiro para querer sair driblando todo mundo, entrar na área adversária, mas aos 42 minutos do segundo tempo, com o Flamengo ganhando de 1-0, a gente não pode tomar um gol desses, a gente não pode tomar um contra-ataque. A gente tem que ser mais racional no momento final do jogo, porque esses 3 pontos podem fazer a falta crucial no final do campeonato nas contas, né? São 2 pontos que realmente a gente jogou na lata do lixo, porque a gente fez um grande futebol, gostei muito do Flamengo dentro de campo, mas fica esse questionamento para os senhores. Carlinhos ou Gabigol? Qual dos dois você acha que está na frente ali em relação à hierarquia para poder entrar durante os jogos? E apenas mais uma observação, o Tite depois do jogo mais uma vez falou sobre os treinos, então pode ser que o Gabigol, né, porque não é aberto mais para a imprensa os treinos, pode ser que o Gabigol não esteja performando tão bem nos treinamentos, está no final de contrato, mas a oportunidade que ele tanto queria está aí, e o contrato ainda está na mesa dele, mais um ano de contrato com 50% de aumento. Será que algum clube pagará esses 2,2 milhões de reais por mês para o Gabigol? Talvez somente o Bahia. A nação rubro-negra parece que realmente a bruxa continua solta, cara. Quando a gente acha que o Flamengo vai pelo menos começar a se encaixar mesmo com os desfalques, vem outros desfalques, né? Como foi o caso, infelizmente, do Luiz Araújo, que não tem jeito, vai ter que fazer uma artroscopia no joelho, vai ter que entrar na faca para poder corrigir esse problema na cartilagem, essa lesão rara, mas de coisas raras, absurdas, o Flamengo está recheado no departamento médico e o Luiz Araújo é mais um desses jogadores, né? Quando aconteceu o lance, eu falei pro meu filho, filho, mais um jogador para ficar de molho. Ele deve ficar mais ou menos 1 mês de molho. Mas na verdade ficará de 1 mês a 2 meses de molho, é pior do que eu imaginava. Um jogador que não é muito badalado, mas é fundamental nesse time rubro-negro, era um dos que mais jogavam e era uma válvula de escape. Graças a Deus a gente contratou o Gonzalo Plata, que pode substituir o Luiz Araújo, né? É um prejuízo grande não ter o Luiz Araújo? Lógico que é. Mas pelo menos a estreia do Plata foi uma estreia para ninguém botar defeito. Jogou muito e vai dar muitas alegrias à nação rubro-negra, conforme eu já tinha falado com os senhores antes do jogo. Mano, eu deposito uma esperança gigantesca no Plata. E realmente ele não decepcionou. E com certeza não decepcionará a gente no lugar do Luiz Araújo. Valeu, nação rubro-negra. Tamo juntos. Fiquem com Deus. Até a próxima e fui!